sobre algumas falácias que rolam por aí, principalmente aquelas que têm gerado debate e que na minha visão têm um fundo de verdade, mas não são 100% corretas. Vou abordar as mais comentadas, começando pela ideia de que o inverno está chegando. Bem-vindos de volta, meu nome é Ian. Meu canal fala sobre as mudanças na dinâmica intersexuais e como a aparência vem tomando cada vez mais espaço nessa dinâmica. Essa é uma expressão que muita gente usa para descrever o que está acontecendo com os homens no Brasil e no mundo, e eu vou explicar o contexto histórico e social por trás disso. Primeiro vamos entender o cenário. O Brasil passou por um processo pesado de desindustrialização nas últimas décadas. A indústria, que é o chamado primeiro setor, pensa em fábricas, indústria pesadas, aquelas que empregam muitos homens, foi duramente afetada. Por quê? Porque a entrada da China nos mercados globais tornou a produção lá muito mais barata. Isso destruiu boa parte da indústria brasileira, que não conseguiu competir. O resultado? Salários mais baixos e muitos homens perdendo seus empregos na indústria. Com isso, esses caras migraram para o segundo setor, que é o de serviços, marketing, vendas, recursos humanos, atendimento ao cliente, logísticas, entre outros. Só que esse setor hoje é majoritariamente dominado por mulheres. Não é exagero. Áreas como RH, marketing, televendas, até agências de publicidade são compostas, em grande parte, por mulheres. Eu vejo isso na prática. Toda a estrutura que gira em torno do marketing e vendas é predominantemente feminina. O que isso gerou? Um desequilíbrio no mercado de trabalho. As mulheres ganharam mais poder de barganha, enquanto muitos homens que antes sustentavam suas famílias com empregos na indústria, hoje são subempregados. São motoristas de aplicativos, entregadores de delivery e estoquistas. Trabalhos que pagam pouco e que não oferecem estabilidade. O que acontece quando um homem tem pouco poder de barganha? Ele enfrenta dificuldades para se destacar no mercado amoroso. As mulheres, por outro lado, estão em ascensão. Muitas delas com muita aderência a estudo, trabalhando em áreas de serviço, ganham salários razoáveis, como 3, 4 mil reais. E naturalmente elas tendem a buscar parceiros que tenham no mínimo o mesmo nível financeiro ou até mais. Um cara que ganha 2 mil, por exemplo, muitas vezes são vistos como uma opção não viável. E é uma questão de expectativa. Elas querem alguém que tenha estabilidade, que não more com os pais, que possa oferecer algo equivalente ou superior ao que elas conquistaram. Esse é o contexto do inverno, que dizem que estão chegando. Mas para quem? Para os homens. Principalmente para os homens que estão desempregados ou subempregados, que não conseguem competir com o poder de barganha de mulheres que estão em melhores posições. Esses caras enfrentam um inverno gelado. Eles não conseguem sair da casa dos pais, não têm estabilidade financeira, consequentemente têm menos chance de formar uma família. Agora do outro lado temos homens que se destacam, médicos, profissionais de TI, concursados, empreendedores de sucesso ou caras que viralizaram online. Esses são os produtos escassos no mercado. Eles são valorizados, têm opções de sobra, e por isso muitas vezes não se comprometem com uma única mulher. Isso cria outro fenômeno. As mulheres que buscam esses homens de alto valor acabam ficando frustradas por não conseguirem compromisso deles. Aí algumas delas abaixam a régua, aceitam o que chamam de prêmio de consolação. Um parceiro que não é exatamente o que elas sonhavam, mas que está disponível. Aqui entra outra falácia. A ideia de que as mulheres estão encalhando. Não é bem assim. Elas não estão encalhando no sentido clássico. Eu acho que é um encalhamento moderno. O que acontece é que muitas postergam o casamento esperando o parceiro ideal, como disse anteriormente. E quando decidem baixar a régua, encontram várias opções rapidamente. Então o inverno é menos gelado do que o dos homens. E estão na base econômica da pirâmide social. A outra falácia é que os homens estão acordando para essa realidade. Alguns criadores de conteúdo, como Rafael Aires e o Thiago Schultz, o Calvo do Campari, têm canais com muitos inscritos. E eles falam sobre esses temas, mas o público que consome esse tipo de conteúdo é uma fatia pequena de um nicho. A maioria dos homens não estão acordando. Eles só percebem essa dinâmica quando levam um baque, um divórcio, uma traição, uma rejeição e buscam respostas para o YouTube ou em fóruns. Eu mesmo cheguei a esse tipo de conteúdo por um caminho diferente. Lá por volta de 2015 eu estava muito afim de uma garota, mas não conseguia nada com ela. Isso me levou a ler um artigo que me jogou em um fórum no Reddit. Fui para outros textos e livros, como o de Neil Strauss, Mystery Method e Nathan Halitt. Passei anos consumindo conteúdo gringo, participando de grupos e fóruns, até descobrir a manosfera brasileira. Meu despertar não veio pelo YouTube, mas por textos e reflexões. E isso me marcou tanto que até hoje sou apegado em roteiros e ideias bem estruturadas. Mas a maioria dos caras não fazem esse caminho. Eles caem no YouTube, assistem os vídeos dos caras como o Aires e do Thiago Schultz, e acabam achando não muito ideal para eles. São muito machistas, ou até um pouco descalibrado e desistem do conteúdo.
ou só vão atrás desse tipo de conteúdo depois de tomar um golpe muito forte emocional. Então não, os homens não estão acordando em massa, só uma minoria que está percebendo o jogo. Eu chuto aí dentre 3 milhões de homens. Outra falácia que quero desmistificar que é toda relação é negociada. Muita gente diz que toda relação é uma troca, como se fosse um contrato. Você me dá provisão e eu te dou sexo. Ou eu pago um motel, você vem comigo. Mas isso é uma visão simplista, na minha opinião, uma doideira. Relações não cabem em uma planilha de Excel de débitos e créditos. Pensa comigo, um cara bonito que naturalmente atrai mulheres, tá pagando com o quê? Ele não sente e pensa, vou usar 550 pontos da minha beleza para conquistar essa mina. A beleza dele é parte de quem ele é, não é uma moeda que ele entrega. Quando ele dá 2 beijos no pescoço de uma garota e ela fica atraída, onde está a negociação? Ela tá sentindo tesão e ele está sentindo tesão, é uma conexão, não uma transação. Agora compara com um cara que precisa ostentar carro, casa ou status para atrair uma mulher. Nesse caso, pode até parecer uma negociação, porque a atração dela não é genuína, é baseada no que ele pode oferecer materialmente, e muitas vezes ele paga um preço alto para manter a relação, porque o sexo não vem fácil. Mas isso não significa que toda relação é negociada. Quando a atração é natural, como no caso do cara bonito no carnaval que conquista uma mulher sem esforço, não tem pagamento nenhum. Ele gerou conexão, ela sentiu desejo e pronto. Chamar isso de negociação é forçar a barra. Então essa ideia de que toda relação é negociada é 100% falácia. Relações são baseadas em atrações genuínas e não seguem essa lógica fria de troca. Estoicismo resolve tudo. Não é bem assim. Outra falácia é achar que o estoicismo é a religião da machosfera. Aquela filosofia de manter a calma e só se preocupar com o que você controla. Isso seria a solução para todos os problemas. Claro, o estoicismo tem seu valor, mas ele ignora algo fundamental. Sua sobrevivência depende de fatores fora do seu controle. Imagine você sendo estoico, acorda cedo, tá pronto para trabalhar, mas o ônibus fura o pneu ou o trem para. Você não pode chegar atrasado, porque seu emprego tá em jogo. Aí cadê o estoicismo? Sua ansiedade dispara porque tá tudo ligado à sua sobrevivência e seu dinheiro. O cérebro não faz esse raciocínio de vou ficar tranquilo porque não controlo o ônibus. Ele te enche de cortisol e você fica estressado. O mesmo vale para as relações. Se você está interessado numa mulher, marca um encontro, ela te dá um bolo ou demora para responder, você vai sentir. Não adianta tentar ser o estoico perfeito e fingir que tá tudo bem. Isso mexe com você, especialmente se você tá muito apegado a ela. Por isso meu conselho é, se você tá solteiro, converse com várias mulheres ao mesmo tempo. Não é sobre ser cafajeste, é sobre não se prender a uma única pessoa ou a única opção e ela te deixar na mão. Em 2025 as mulheres têm muito mais opções, e você focar em uma só, ela vai te colocar no bolso. Os estoicos antigos como Sêneca podiam pregar calma porque viviam numa posição privilegiada, eram nobres com condições materiais garantidas. Você que trabalha num subemprego, mora numa kitnet e vive contando moedas, não tem esse luxo. Ser estoico é difícil quando a vida te pressiona. Então essa ideia de que o estoicismo é a resposta para tudo é uma falácia. Ela te ajuda, mas não é a prova da realidade. Aumentar o VSM é coisa de gado mangina. Isso é uma falácia. Outra falácia que rola é chamar de mangina o cara que tenta melhorar o seu valor no mercado sexual, ou com LuxMax, ou ganhando grana. Ou seja, o cara que investe em si mesmo na aparência e na carreira, e no físico para ser atraente. Tem quem diga que isso é se rebaixar por mulheres, mas isso é um equívoco. Melhorar o VSM não é sobre bajular a mulher, é sobre evoluir como homem. Faz parte da nossa natureza querer ser útil, produtivo e atraente. Quando você se sente estagnado, sem propósito, isso te deprime. É biológico. Assim como as mulheres sentem peso da reprodução, os homens sentem o fardo da performance. Não é algo que você escolhe abandonar, está no seu DNA performar. A maioria dos homens vai buscar melhorar profissionalmente, fisicamente, socialmente, porque isso traz sentido à vida deles e aumenta suas chances com mulheres. Isso não é ser mangina, é ser humano. Quem critica isso está ignorando a sua humanidade. NoFap celibatário voluntário é o que você deveria optar. Nem de longe. Outra falácia é achar que o NoFap, ou seja, evitar pornografia e masturbação, ou o celibato voluntário, são escolhas simples. O que dizem que é só você tentar. Mas cara, isso é muito difícil, especialmente hoje. Vivemos em um mundo com Instagram, funk, novelas, propagandas, tudo jogando estímulos sexuais na sua cara o tempo todo. Para um cara com opções, decidir parar de transar com mulheres minimamente atraentes é quase impossível, a menos que ele tenha um propósito gigante, como uma crença religiosa forte ou um projeto de vida que a consuma. E mesmo assim, a pornografia está a um clique de distância.
e a masturbação é uma válvula de escape comum. Achar que qualquer um pode simplesmente desistir do sexo sem esforço é desconhecer a realidade. Essa falácia ignora o quanto o ambiente atual é projetado para te manter viciado em estímulos. Incels não existe no Brasil. Claro que existe. Tem quem diga que o incel, celibatário involuntário, não é real, que é só uma questão de se esforçar mais ou pagar uma GP. Essa é outra falácia. Incel é o cara que quer ter relações, tenta de verdade, mas não consegue gerar atração no sexo oposto. Isso é um problema crescente. Dados mostram que cerca de 28% dos homens jovens não têm vida sexual. E isso está aumentando. Por quê? Porque o mercado de relacionamento está desequilibrado. As mulheres têm mais opções e muitos homens, especialmente aqueles que não são destacados em status, aparência, carisma, ficam para trás. Eles tentam, investem em si mesmos, mas ainda assim não conseguem. E transar com prostituta não resolve o problema. O incel não está atrás de um ato sexual. Ele quer validação, conexão, atração. Pagar por sexo não preenche esse vazio, porque o cérebro no homem não funciona assim. Por isso o incel é real. E ignorar e fechar os olhos para isso é uma questão social séria. Os homens no Ocidente e na Ásia estão preferindo jogar videogames e investir em hobbies do que ficar com mulheres. Isso daí é uma consequência e não uma causa. Uma outra falácia comum é dizer que os homens asiáticos e brasileiros são celibatários e involuntários porque só querem jogar videogames ou são fracos. Isso é uma inversão da causa e não de consequência. O videogame não é uma causa do problema, é uma válvula de escape. A causa real está nas dinâmicas sociais e culturais. Dados mostram que muitas mulheres asiáticas, especialmente em países ocidentalizados, sentem menos atrações por homens da própria etnia e preferem homens brancos e altos. Isso é amplificado pela secularização e ocidentalização do Oriente, além de ferramentas como Tinder, que dão acesso a homens de outras etnias, e até por processos imigratórios. Como resultado, muitos homens asiáticos tendem a se relacionar e não conseguem gerar atração. Frustrados, recorrem a videogames como uma forma de encontrar satisfação. Portanto, há incels na Ásia, na África e na Índia, principalmente aqui no Brasil. Mas não porque ele prefere jogar videogame ou investir em hobbies. O videogame é a consequência de um sistema que o coloca em desvantagem no mercado de relacionamento. No Brasil, o cenário é parecido, mas com nuances. Aqui, o incel pode até conseguir algo se ele baixar muita régua, mas muitos enfrentam travas sociais ou emocionais que tornam isso difícil. Nos Estados Unidos e na Índia, o problema é ainda mais grave, com números alarmantes de homens jovens que não estão conseguindo transar. Mulheres dividem um alfa. Não, elas disputam. Outra falácia é a ideia que as mulheres estão dividindo alfas. Aqueles caras bonitos, bem-sucedidos, de alto nível social. Na verdade, elas não dividem, elas disputam. Essa disputa pode dar uma impressão errada. Quando uma mulher transa com um cara alfa, ela tá tentando conquistá-lo. Se ela não consegue, ela sai de cena. Isso fere o ego dela, porque nenhuma mulher gosta de saber que um cara com quem ela está ficando também fica com outras mulheres, muitas vezes melhores que ela. É como um homem descobrir que a mulher com quem ele sai está com vários outros caras. Dói, especialmente se ele gosta dela. Só um cara muito desapegado com sangue frio consegue lidar com isso sem se abalar. Exceções existem, claro. Há casos extremos, como com homens ultravalorizados, tipo Leonardo DiCaprio ou outros caras bem famosos. Algumas mulheres aceitam dividir porque sabem que não vão conquistá-los. Já ouvi histórias de modelos que até intermediavam amigas para ficar com caras assim. Mas na vida real, a maioria das mulheres não divide, elas disputam. Se não vencem, preferem pular fora. Um exemplo comum: uma mina fica com um cara top por alguns meses e se ele não pede ela em namoro de 4 a 6 meses, ela desiste. Então essa ideia de que elas dividem o alfa é uma falácia. Elas tentam conquistar no processo, podem transar com ele, mas dividir, isso não vai rolar. Homens estão saindo do jogo dos relacionamentos. Falácia: quem saiu foram as mulheres. Uma falácia que vem do movimento MGTOW e do livro Man of Strike da Ellen Smith é que os homens estão boicotando os relacionamentos e casamento. Na verdade, não é bem assim. Quem está saindo do jogo em grande parte são as mulheres, e os homens estão reagindo a isso. Com a modernização da sociedade, as mulheres ganharam espaço no mercado de trabalho, conquistaram independência financeira e começaram a postergar o casamento e a maternidade. Elas têm mais opções hoje: estudar, viajar, trabalhar, ficar com caras mais atraentes ou fazer intercâmbio. Essa mudança foi uma decisão delas, baseada em novas prioridades. E o que os homens fizeram? Muitos desistiram de tentar, porque percebem que o jogo não tá fácil e o suco não vale a espremida. Pense em um amigo seu que namorava uma mina e ela terminou porque quis focar na carreira ou fazer um intercâmbio. Isso é comum.
Eu mesmo já passei por algo assim. Namorei uma menina bem mais nova. Quando ela quis investir o estudo e sugeriu continuar o namoro à distância, eu já estava desperto para essas dinâmicas e disse não. Terminei e desejei boa sorte. Ela quis seguir os planos dela. O ponto é, os términos, na maioria das vezes, partem das mulheres. É raro o cara terminar, a menos que ele tenha outra na mira, ou muitas opções de sexo. Então os homens não estão saindo do jogo por vontade própria. Eles estão desistindo porque tentam, levam toco, tomam flake ou enfrentam términos. É como os asiáticos que mencionei. Depois de quebrar a cara várias vezes, eles recorrem a videogames, pornografia e outras distrações. A falácia aqui é culpar os homens por boicotar os relacionamentos, quando na verdade são as mulheres que mudaram as regras e acabam terminando ou se divorciando. Casamento é sinônimo de perda de patrimônio. Isso eu considero uma meia-verdade. Essa falácia de casar é garantia de perda de patrimônio, especialmente para homens, é uma ideia que assusta muita gente. Mas é uma meia-verdade. Claro, casos de caras famosos, como jogadores de futebol que perdem fortunas em divórcio, existem e viram manchetes. Mas a maioria dos homens não é rico. Então o impacto é diferente. Hoje, é comum que tanto o homem quanto a mulher tenham seus próprios bens. Na empresa onde eu trabalho, eu vejo várias mulheres que já têm casa, carro e investimentos, porque elas trabalham em postergar a maternidade. Quando o casal assim se junta, não é necessariamente para um tomar o patrimônio do outro. E se não houver filhos, uma separação pode ser bem mais tranquila. O problema real surge em casos como união estável, sem contrato claro, ou em programas como Minha Casa Minha Vida, onde o homem pode sair perdendo se houver filhos. Mas nem todo casamento leva à ruína. Se você e sua parceira têm acordos bem definidos, cada um mantém seus bens e for uma relação de parceria, o risco é menor. Então eu diria que essa falácia é 70% verdade. O perigo existe, especialmente para quem não se planeja, mas não é uma regra universal. Morar de aluguel é melhor que comprar uma casa. É outra falácia que existe na manosfera. Essa visão não faz sentido para a maioria das pessoas. Se você tem uma renda alta e dinheiro guardado rendendo juros, tudo bem. Talvez faça sentido para você pagar aluguel e manter seus investimentos. Mas a realidade da maioria não é essa. A maior parte dos brasileiros não tem uma poupança guardada e rendendo lucros. Se você entra no aluguel, é bem difícil sair, porque o dinheiro vai embora todo mês e você não constrói patrimônio. Pior, você está pagando para enriquecer outra pessoa. Por outro lado, comprar um imóvel, mesmo que seja pelo Minha Casa Minha Vida, pode ser um investimento. Mas se eu comprar um apartamento, posso alugá-lo. Aqui em São Paulo, muita gente compra apartamento Minha Casa Minha Vida perto de metrôs, com parcelas cerca de R$1.000. Se você alugar por R$1.500 ou R$1.600, ela já cobre a parcela e você ainda lucra. E não é só em bairros periféricos que tem oportunidades, há opções em boas áreas também. Então essa ideia de que o aluguel é melhor, ou que comprar é ruim, é uma falácia para quem não tem renda excepcional. Morar com os pais, se possível, e investir em um imóvel faz mais sentido para construir algo a longo prazo, porque o aluguel é bem mais caro do que a parcela que você iria pagar. Homens envelhecem como um vinho. Não é bem assim. Outra falácia é o ditado que homens envelhecem como vinho, ficando melhores com o tempo. Isso é romantizado demais. A verdade é que a velhice afeta todo mundo, homens e mulheres. Claro, homens de classe média alta se cuidam mais, fazem academia, têm boa alimentação e acesso a cuidados estéticos. Podem chegar aos 40, 50 anos em boa forma. Mas a maioria das pessoas acima dos 40 não tem essa aparência de galã. Para as mulheres, a fertilidade é um fator limitante, já que os óvulos diminuem com o tempo e os hormônios mudam. Homens têm uma vantagem biológica, porque a produção de esperma continua por mais tempo. Mas isso não significa que eles ficam melhores. Depois dos 40, a maioria enfrenta uma queda brusca, menos de energia, menos cabelo, menos disposição. Então, essa ideia de que homens envelhecem como vinho é uma falácia. Só vale para uma minoria que tem recursos e se dedica muito a isso. Desistir da sociedade. Aceleracionismo. Tem quem diga que dá para desistir da sociedade e investir na aceleração das coisas, e viver isolado, como se fosse possível se desconectar completamente. Isso é uma falácia total. Você precisa comprar pão, pedir comida no iFood, pegar ônibus, falar com o porteiro, pedir desculpas se esbarrar em alguém. Sua vida depende dos meios de produção para sustentar sua sobrevivência. Não tem como escapar disso. O máximo que você pode fazer é minimizar interações e evitar riscos, como o cara que se isola no mato ou corta as redes sociais. Mas isso não é desistir da sociedade. É só mudar um grau de envolvimento. E isso conecta com o que eu falei sobre o estoicismo. Você pode tentar ser calmo e focar no que mais controla, mas a realidade te puxa de volta. Desistir da sociedade é uma fantasia.
não há uma prática viável. Por isso que a maior penalização que existe na cadeia é a solitária. O ser humano não foi feito para viver isolado, e sim para gerar conexões, independente de quais são, desde a amizade até a romântica. Tinder só tem mulheres de baixo nível. Mentira. Outra falácia é o preconceito com o Tinder que só tem mulheres de baixo nível ou porque são fáceis demais. Isso é uma visão distorcida. Muitas mulheres no Tinder são educadas, trabalham, têm uma vida estável e até são mais reservadas. Essas mulheres usam Tinder porque não encontram o cara que querem no dia a dia. Seja porque trabalham em ambientes com muitas mulheres, saem pouco ou têm poucas amigas. No Tinder elas podem filtrar pela aparência, profissão e estilo de vida. E sim, tem muitas mulheres lindas de alto valor no Tinder. As chamadas encalhadas de alto valor. São bonitas, bem-sucedidas, mas não acham o cara ideal. Médicos, funcionários públicos ou outros perfis atraentes têm chances de estarem lá. Então essa ideia de que o Tinder é só pra qualquer uma, ou um app de sexo, muitas mulheres deixam claro o que querem, tipo, nada casual ou desfaça o like se só quer pegação. É só ler os perfis com atenção. Red Pill é sobre todas as coisas, e não só sobre relações intersexuais. Por fim, a maior falácia, a ideia de que existe uma Red Pill das coisas, como se a Red Pill explicasse política, Bitcoin ou qualquer outro tema. Isso é uma deturpação. A Red Pill surgiu em fóruns como Sou Suave, onde Rolo Tomassi, por exemplo, era moderador. É sobre entender as dinâmicas intersexuais, ou seja, como homens e mulheres se relacionam. É sobre valor de mercado sexual, atração, poder de barganha e economia nos relacionamentos. O termo veio de movimentos como o livro Revolução dos Betas, do Alan Roger Curry, que fala sobre homens insatisfeitos com as dinâmicas modernas de relacionamento, amplificado pelo uso de smartphones e redes sociais. Mas com o tempo, a Red Pill foi distorcida. Hoje tem gente aplicando o conceito a tudo, investimento, política. Isso atrapalha, porque dilui o foco. Red Pill é sobre entender o jogo dos relacionamentos e ponto final. A Red Pill pode montar um quebra-cabeça com dados e análises claras. Eu mesmo me inspiro em vídeos de produtores da Red Pill, mas tento trazer ideias originais com autenticidade. Afinal, tudo na vida é construído sobre ombros de gigantes. Ninguém inventa nada do zero. Espero que tenha conseguido explicar as 15 falácias Red Pills e se tem alguma objeção para fazer, espero que comentem no canal. Curtam, compartilhem e se inscrevam. Valeu pessoal, até a próxima. Mas antes quero anunciar meu clube de membros, onde vou postar conteúdo diário e sem censura. Devido às exclusões de canais, vídeos e cerceamento de pensamento, acho justo ter uma plataforma onde o conteúdo é valorizado e bem visto. Está no valor de R$ 9,90. A plataforma obtém 30%, tornando inviável baixar o preço. Espero vocês por lá. Valeu pessoal, até a próxima. Considere adquirir meu serviço de análise facial. Uso um método muito eficiente e técnico, com muitos detalhes, e com 3 categorias de preço bastante acessíveis. Vai até a descrição do canal e acesse o link Avaliação Facial. Lá você vai ser direcionado ao meu site. Esses links também estão na descrição dos vídeos. Considere também adquirir meu e-book de Guia de LooksMax em 10 etapas. Lá eu detalho ainda mais cada ponto e faço uma leve introdução da importância da melhoria da aparência e o efeito halo. Além de ser completamente diferente de tudo que você já viu. E ainda pode ajudar na manutenção do canal. É um valor simbólico de R$15. Caso não tenha interesse, acompanhe minha playlist de LooksMax, que está excelente.